Olá, tudo bem? Eu sou Toninho Calunga e quero me apresentar a quem ainda porventura não me conheça. Eu sou um católico cristão, participo de uma comunidade aqui em minha cidade, de Cotia, e sou um membro ativo dentro das ações pastorais da igreja. Nós estamos em mais um período eleitoral e, novamente, um dos temas que surge é a questão do aborto. E para nós cristãos e cristãs, esse tema é um tema de fato muito caro, importante para que nós possamos fazer a construção da nossa ação de cidadania no meio do povo. Pois bem, diante desse preâmbulo, eu quero dizer a vocês que o tema do aborto sempre é utilizado como ferramenta política contrária aos interesses do nosso povo. O tema do aborto sempre é utilizado quando não se tem propostas a fazer para a sociedade e tenta jogar uma cortina de fumaça para que os verdadeiros temas que importam de fato para a sociedade, inclusive o direito à vida, não sejam debatidos. Vejamos, a imensa maioria, para não dizer todos, e todas que falam contra o aborto nas suas comunidades, muito certamente não tem ali a pastoral do menor. Ou seja, se estabelece uma relação com aquilo que eles chamam de direito à vida, sem que a vida, em sua constância, em sua continuidade, seja de fato preservada. Essas pessoas agem como nós vemos no decorrer da história e na própria denúncia do Evangelho como verdadeiros fariseus hipócritas, que dizem uma coisa, que falam de uma coisa que não vivenciam. Quantas dessas comunidades que falam sobre o direito à vida têm dentro da sua comunidade uma pastoral que discuta os direitos humanos, já que o aborto é fundamental e de fato é fundamental que a gente possa evitá-lo quando essa criança nasce? Quantas pessoas dessas que dizem serem favoráveis à vida contribuem para que de fato essa vida seja plena e abundante? O pecado é utilizado como ferramenta de troca, como ferramenta de pressão e opressão contra os marginalizados também nesse caso. E por que digo que também nesse caso? Porque, lamentavelmente, a imensa maioria das mulheres que promovem ou provocam ou são vítimas elas próprias do aborto que cometem, são feitas por mulheres pobres que não têm condição de poder sustentar a sua própria família. Família, essa que, aliás, é um outro tema que nós devemos certamente debater e discutir aqui, pois ele é um tema central sobre a hipocrisia dessa discussão. Que família que estão falando? Nós vamos falar sobre isso já já. Eu gosto muito de pensar em Deus como sendo aquele que tem a plenitude do amor. E para ter plenitude do amor, precisa ter plenitude da misericórdia. Não é possível colocar tanto peso do pecado sobre pessoas que já estão fragilizadas em razão do próprio pecado e não estabelecer com essas pessoas o amor de Deus. O amor que perdoa, o amor que acolhe, o amor que apacenta, o amor que não condena. Esse amor é um amor muito distante desse discurso odioso, carregado de preconceitos e conceitos inexistentes, mentirosos inclusive, e hipócritas em 100% das vezes. Porque esse é um tema do aborto que ele não desce ao seu parâmetro mais profundo. Vamos primeiro dizer quais são as causas principais e que são, do ponto de vista da Constituição, legais. O estupro, né? Ou seja, uma mulher estuprada, segundo a legislação, ela tem direito a fazer o aborto, já que aquele não era um desejo dela em ter aquele filho ou filha. Depois, a malformação fetal, né? Que não dá condição de vida para a criança, além de colocar em risco a mãe, e o risco de vida para a mãe, ou seja, essa mãe ela tem o direito de poder não seguir com essa gestação quando se é detectado que há ali uma formação fetal. Diante disso,
E por que isso acontece? Porque tem a primazia da vida, ou seja, aquela vida que veio primeiro, ela é a vida que deve ser mantida, e isso é um consenso social. Pois bem, o que o aborto significa, então, para muitas, milhares de mulheres? Significa uma decisão que, na maioria das vezes, não é da mulher. Na maioria das vezes, e aí reina o reino da hipocrisia, ela é promovida, provocada, paga e obrigada a ser feita por um homem. Aliás, para começar esse assunto, a imensa maioria das vezes, o aborto ele é obrigado a ser feito em razão do mando de um homem que não quer aquele filho. E quando é que isso acontece? Nós sabemos. Quando a tal da família, que dizem tanto ser a ação mais forte de todas, ela é uma mentira. Porque esse homem, na maioria das vezes, ele obriga essa mulher a fazer o aborto, levando ela a clínicas pagas ou clandestinas para que esse aborto seja consumado. Ou não é verdade isso? Ou seja, aquela história da família tradicional, ela é uma grande hipocrisia. Sabe por quê? Porque esses homens não têm apenas a sua família, não. Eles têm as suas, vamos dizer, terceirizações, para que ele possa se satisfazer a partir da sua egoísta visão de como lidar com as mulheres. Essa hipocrisia da classe média, particularmente, e de um setor religioso muito grande, é o que faz com que a gente veja os sepulcros caiados. São pintados de branco por fora, mas são podres por dentro. E essa, certamente, é uma das maiores fontes de aborto e também de hipocrisia dessa gente que fala que é contra o aborto, mas ele financia o aborto todas as vezes que isso bate na porta de sua casa com o marido, do seu filho querido com a namoradinha que não é pretendida por essa família, ou de aventuras amorosas que acontecem por aí. Aliás, amorosas a gente pode até despachar essa palavra. Na outra questão, é uma hipocrisia também profunda falar sobre o aborto, direcioná-lo à mulher, mas não falar do pecado do homem. Ou alguém aqui conhece alguma mulher que conseguiu fazer um filho sem a presença do homem? Ou algum homem aqui consegue ter a concepção de que uma mulher faça, ou seja, ou esteja grávida, sem que este homem participe dessa atividade? Essa hipocrisia, essa canalice masculina, essa ação que ela beira o absurdo da hipocrisia é que não está colocada nesse pecado. Nunca vi um padre ou um pastor falar que o homem que financia o aborto é pecador. Você já ouviu? Pode procurar, você não vai achar. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes eles protegem aquilo que os interessa. E o que os interessa é não descobrir a sua própria hipocrisia e a sua própria vida desregrada. Esse é um dos pontos. Nós não temos números, mas é certamente altíssimo o número de homens que obrigam mulheres a fazer o aborto, porque isso destrói a família. Essa é a razão mais sem vergonha, mais canalha, mais sem sentido que existe nesse tema. Porque ele parte de um pressuposto de que as mulheres por si só são as únicas responsáveis, tanto pela gravidez como pelo aborto. Isso é uma grande mentira. E por fim, nós precisamos fazer a denúncia profética. A denúncia profética estabelece relação com, evidentemente, contrariedade com o aborto. Não é possível nós termos o aborto como um parâmetro da ação de uma pessoa que queira a vida como um dom de Deus. Certamente não é. Por outro lado, essa denúncia precisa vir acompanhada de um testemunho onde haja uma coerência entre aquilo que se pratica, que é o dizer defender a vida, e aquilo que se faz,
aquilo que se teoriza em dizer que defende a vida e aquilo que se faz. Vamos citar como exemplo, então, novamente as pastorais sociais. Pode procurar a imensa maioria, para não dizer 100%, destes que dizem defender a vida e serem contrários ao aborto, em suas comunidades não tem a pastoral do menor. Em suas comunidades não tem a pastoral da acolhida. Em suas comunidades não tem a pastoral acolhida das mulheres vítimas de violência. Acolhida das mulheres que são vítimas de uma situação dessa hipocrisia machista. E é por isso que nós precisamos recolocar o tema do aborto no seu devido lugar. Ele é, antes de mais nada, um problema de saúde pública. Segundo, ele é um tema do foro íntimo. Terceiro, ele estabelece relação com a cultura de uma sociedade que estabeleceu e resolveu estabelecer a hipocrisia como parâmetro desse debate. Evidente que todo cristão e cristã, ele vai buscar a vida em sua plenitude, da concepção à morte natural. No meio tem a principal ação, que é o recheio da vida, que é a dignidade da pessoa humana. E essa dignidade não é oferecida pelos hipócritas que dizem ser contrários ao aborto. É sobre isso que nós devemos falar e é sobre isso que nós devemos debater. Que a dignidade, que a vida plena e abundância seja de fato completa e não apenas parcial. Que haja direito à saúde, educação, ao aconchego familiar, à garantia de direitos e que haja proteção da sociedade, do Estado e aí sim da família. E nesse caso, muitas são as famílias que, mesmo não tendo a presença do homem, são famílias muito felizes. Aliás, melhor sozinha do que mal acompanhada, com homens que são hipócritas e que, ao invés de dar dignidade à sua família, a escondem e, mais do que esconder, a matam. É isso. Acho que nós devemos colocar os pingos nestes is, porque o que está por trás dele é uma grande mentira. Vamos em frente e sigamos profeticamente na luta e na defesa daquilo que de fato traz vida e abundância. E eu não tenho a menor dúvida de que quando o aborto acontece, a acolhida, o amor e a certeza de que esse Deus tão fantástico e maravilhoso acolhe essa pessoa que teve, por razões mais diversas e que eu não sou ninguém para julgar, cometeu essa ação. Ela é dolorosa, ela é triste e ela é marcante para todo sempre na vida das mulheres. Os homens esquecem, porque eles não passam por essa dor, porque são hipócritas. E os religiosos que defendem esses homens são tão pecadores quanto aqueles que dizem ser eles os pecadores.